E deixa eu mudar um pouco o foco, mas no fundo nem tanto assim, que é você conhece o lado humanitário do Bitcoin ou você ouve falar muito mais dele como investimento? Cara, o investimento, falar em lado humanitário, eu não vou saber te dizer, não, cara. Tem ESG agora também no Bitcoin, vou começar com isso. Não, o SG é totalmente. Assim, se você pensar no Vamos SG pagar, vamos como pagar esse. bônus de carbono aí para os mineradores aí que estão gastando energia elétrica e vão ter que pagar dívida de carbono, etc, né? Daqui a pouco eu vou começar com isso, cara, você vai ver. Cara, sabe o que é pior? Que assim, se você pensar no SG como ele deveria ser se você for, sei lá, neutro, isento, acreditar realmente no conceito e não só como usar um conceito como mecanismo de controle, porra, o Bitcoin é o ativo mais ESG que existe, assim, tipo, para o ambiente ele é muito bom, porque ele torna viáveis energias renováveis, pro social ele é bom pra caralho, e governança ele não tem, o que é melhor do que ter uns políticos que podem fazer corrupção ou uns CEOs que podem desviar, assim. Mas é uma coisa que a comunidade geralmente é bem contra, assim, porque a comunidade realmente vê como um mecanismo de controle, sabe? Como um mecanismo do BlackRock e da Vanguard escolherem como eles vão alocar capital da maneira que eles querem, sabe? O capital que sai direto das impressoras do Fed e os caras alocam da forma que eles quiserem, eles criam um conceito que é abstrato e aí eles escolhem que é só o E que conta, o S e o G não, e eles mensuram isso da maneira que eles acham correta. Então, assim, a gente tende a torcer o nariz contra o conceito, apesar de, na real, o Bitcoin sim ser ESG pra caramba. Mas o lado humanitário em específico é, sei lá, o jovem saindo da Ucrânia com um pendrive no bolso ou decorou 12 palavras. É o pessoal na Nigéria ou no Líbano, onde está tendo colapso hiperinflacionário e eles conseguem converter todo o dinheiro para o Bitcoin porque, sei lá, se o dinheiro perde 50% do valor e o Bitcoin é cotado em dólar e lastreado no mundo inteiro com o mesmo valor, se a moeda de um país especificamente sofre hiperinflação, ele consegue preservar todo o patrimônio dele, assim, nesse sentido, sei lá, o Michael Saylor fala que é como se É, tivesse uma. nesse quesito eu entendo a parte humanitária dele, né? Ele torna muito mais fácil, né? Uma pessoa migrar, né, de lugar, né, de país e levar os bens dela, nesse caso, né? É, exato. Tipo, no fundo, uma. Talvez ela não leve tudo, né, mas ela tem um fundo de reserva, um fundo de emergência em criptomoedas, né? E ela simplesmente pode levar isso para qualquer lugar do mundo em poucos cliques, né? Ou nem cliques, né? Só decorando as palavras aí, no caso. É, no fundo, tipo, pensa o exemplo de um venezuelano ou de um argentino que nos últimos 10 anos conseguiu converter o patrimônio para Bitcoin, ou na Venezuela ou na Argentina. Ele consegue sair da Argentina, ele consegue sair da Venezuela. Ele não vai sair com uma maleta de barra de ouro de nenhum dos dois países, sabe? Ele não tem como levar o capital para fora, ou na China, ou qualquer um desses países. Então, nesse sentido, ele dá uma opcionalidade para o cidadão contra governo, que é algo que não existia antes, né? É um negócio que é inconfiscável. Você pode colocar no meio de uma página de um livro, marcar de um jeito que só você entenda e você passar a fronteira com um livro, por exemplo. Sabe, você Uhum. pode fazer qualquer coisa, é inconfiscável nesse sentido. Então é uma simetria de poder que, sei lá, no fundo uma tese macro do Eu Bitcoin. tenho certeza que tem algum burocrata pensando nesse momento como barrar isso, cara. Pode ter. No mundo tem alguns burocratas pensando isso. Tem vários, não, imagina, tem Eu deve vários. estar assistindo aquele filme. Como é que é o nome daquele filme que o cara sonha, deles entram dentro do sonho, e é um sonho dentro do sonho lá do. Esqueci o nome agora, Leonardo DiCaprio e mais uma. É o Inception. Inception. Vou dizer, cara, eles estão querendo bolar um negócio desse tipo aí, cara. Vamos entrar na cabeça do cara para ver quais são as palavras que ele decorou ali, cara. Pô, tá entendendo? Então, saiu uma notícia sobre isso recentemente, né? Que o primeiro Sério? paciente. Sério, Pô, eu que estava viajando aqui, os caras já estão nesse nível mesmo. o primeiro paciente com paralisia, eu não lembro qual doença, mas sabe essas doenças neurodegenerativas que você fica preso dentro do próprio cérebro? Ele Sim. conseguiu articular palavras só com o pensamento.
Então esse é o primeiro passo para mais coisas, né? Tipo, você começar a ler a mente, ler os padrões neurais para interpretar e decodificar eles. E você pode decodificar eles para qualquer coisa, supostamente, teoricamente. Complicado, cara, complicado. É. Mas enfim, deixa eu te fazer Você mais. vai, você vai nascer, vai ter um contrato, sabe quando você vai instalar um software, tem aquele contrato de uso do software, o governo vai fazer assinar um contrato, você permite que a gente acesse seus pensamentos em casos especiais, né? Aquele especial bem entre aspas, assim, né? Daqui a pouco vai ter algo desse nível aí, né? Caso, não assina esse contrato aí, não, amigo. Se você não assinar, você não pode nem nascer, tá? Isso aqui tem que aceitar, senão não passa. Então, cara, todos os bitcoinheiros mais maximalistas acreditam 100% nisso que você falou e não como Sério? sério e não como. Não, de verdade. Pensa, o que está acontecendo na China quando o dinheiro está 100% na mão do Estado e o Estado consegue falar se você atravessa na rua ou não, qual é seu crédito social e, portanto, qual o seu dinheiro vale, o seu dinheiro não vale, seu dinheiro compra e seu dinheiro não compra. Isso com inteligência artificial em câmera fiscalizando o mundo inteiro, assim. É um negócio que essa tecnologia já existe e ela está começou a ser exportada aqui para o Ocidente. Tipo, muitas pessoas leem passaporte de vacina e essa coisa de medida da vacina tão assertiva ser por conta disso muito mais do que pela letalidade do Covid em si, assim. E no começo da pandemia eu era mais cético quanto a esse ponto de vista, e hoje em dia cada vez menos eu sou cético quanto a esse ponto de vista, cada vez mais eu acredito nesse ponto de vista. Tipo, você é um pouco mais velho que eu, se pá, você lembra, mas o 11 de setembro foi real? Ele existiu? Sim. Pode-se dizer que sim. Tem algumas pessoas que acreditam que não, mas vamos dizer que sim. Ele aconteceu, ele existiu. Mas isso não significa que a resposta dos governos foi algo simétrica e proporcional. Tipo, o governo tem incentivo para buscar mais controle em qualquer situação de comoção popular, vamos falar assim, qualquer situação de pânico, a resposta do governo Ele vai buscar, né? Com certeza. e aí ele tem incentivo de criar crises e aumentar crises para ter mais poder e manter mais poder. E isso é só uma Sim. questão de incentivos, assim. E nesse sentido, tipo, todos os bitcoinheiros veem como muito importante uma coisa que a gente fala que é a separação do dinheiro e do Estado. E isso é tão importante quanto lá sei lá, depois da revolução da prensa, Gutenberg, revolução protestante e tudo mais, reforma protestante e tudo mais, rolou a separação da igreja com o Estado, né? E a gente não conseguia prever. Tipo, algumas pessoas na época conseguiam prever as implicações disso, mas a grande maioria das pessoas nessa época não conseguia ter as dimensões de como a sociedade estaria travada por, sei lá, vamos falar que a gestão era mal conduzida, para usar eufemismos assim. Uhum. E da mesma forma, tipo, muita gente hoje em dia vê essa mesma questão com o dinheiro e o Estado. Tipo, quanto de Estado consegue distorcer o dinheiro e transformar o dinheiro em arma para manipular o cidadão, roubar a liberdade do cidadão e se perpetuar no poder de uma maneira meio parasítica, no fundo. E entra nessa questão, tipo, que se o Estado continuar tendo dinheiro à vontade, ele consegue sim implementar essa tecnologia toda de controle totalitário. Então você falou brincando, mas esse é o pensamento mais distópico, assim, mas cada vez mais que passa o tempo, mais ele faz sentido. E nesse sentido, vários dos maximalistas são vistos como maluco pelo pessoal mais comum, porque o pessoal mais comum não vê essas tendências se desenrolando em 3, 5 anos. Eu acho Mas que a gente começa a falar disso, a gente começa a falar em 20, 30, 50 anos, 100 anos, eu acho. Né? Não são coisas que acontecem. Mas se você falasse para mim, antes da criação do Bitcoin, o começo dos anos 2000 ali, 2010, que ainda não era do grande público o conhecimento, que vai existir uma forma do dinheiro se separar do Estado, eu ia te questionar e falar assim, cara, isso é impossível, não tem como. Ou o Estado que imprime dinheiro, ou o Estado que dá o valor ao dinheiro, ou o Estado que dá a fé no dinheiro, né? Não tem como.
Se falar isso para mim hoje, eu falo, cara, eu acho que talvez seja difícil, talvez eu provavelmente não vou ver isso. Mas hoje em dia já tem formas, né? Já tem tecnologia para isso. Eu concordo inteiramente com você. A O, gente. o governo vai fazer como aconteceu no filme Matrix, né, cara? As máquinas lá vai encobrir o céu, vai tentar, né? O governo vai ter que desligar tudo, a energia elétrica e falar, ó, seguinte, né, pessoal, não tem mais computador, não tem mais energia elétrica, a gente continua sendo governo, mas vocês não têm mais tecnologia. É os humanos lá na guerra contra a Matrix jogando fumaça no sol lá para tampar o sol para parar de gerar energia solar para as máquinas, né? Mas as máquinas acharam um jeito depois também de gerar energia, né? Que foi usar os humanos como bateria, né? Talvez o Bitcoin também consiga, né? Você sabe que você acabou de descrever vários dos motivos porque o pessoal da bolha Bitcoin fala que o Matrix é um documentário sobre o Bitcoin. Sério? Tipo, tudo que você falou, o Matrix é usado em todos os memes. Tipo, o Matrix, é aquele A Grande Aposta e é o V de Vingança. Assim, na minha opinião, são Sim. três documentários que te ajudam a entender o Bitcoin e o porquê do Bitcoin. Que é que nem você falou do padrão Bitcoin. Não importa só o que é o Bitcoin, importa o porquê o Bitcoin, sabe? Você não sabe o problema, tanto faz a solução do problema. Você nem entende conceitualmente que o problema existe, então ele não precisa ser solucionado. É isso que eu achei fantástico no livro, né? Ele começou a te mostrar qual é o problema, para depois dizer quem é a solução. Ele fez uma abordagem ali, uma introdução muito interessante. Pessoal, quem tá ouvindo isso aqui, eu acho que deve ter lido o livro, né? O cara que está acompanhando um podcast sobre Bitcoin, provavelmente ele já leu o livro Bitcoin Standard, ou Padrão Bitcoin. Se não leu, cara, porra, a primeira coisa que você tem que fazer amanhã de manhã é ou baixar o livro lá na Amazon, se você tiver Amazon Prime, ou eu sei que o preço é um pouco salgado, mas é aqueles investimentos, cara, R$ 140. R$ 140 hoje é um cheeseburger com batata frita, dois chopps que você sai e vai na sua namorada. É caro, tá tudo caro por aí. Cara, compra esse livro aí, que é um livro que é aqueles livros que muda o rumo da sua vida. Recado dado aí. Amazon, me manda uns brindes aí. Não podia concordar mais, assim, é um dos livros que, puta que pariu, né? Ele muda. Eu recomendo isso e para quem quiser uma versão mais simples que explica um pouco do porquê do Bitcoin, tem o The Bullish Case for Bitcoin. Eu acho que tem tradução para português também, que Eu não conheço. é um texto de 50 minutos que é, sei lá, o Michael Saylor, ele organizou uma aula de 20 horas sobre o porquê o Bitcoin. Esse é o texto 1 da aula 1, assim, é tipo o texto que passa por cima de todo o caso de por que vale a pena você acreditar que o Bitcoin vai subir, por que faz sentido você estar bullish com o Bitcoin. É um texto muito bom, muito didático, que compara o Bitcoin com o ouro, com outras moedas e mostra de uma maneira muito simples vários pontos da tese do Bitcoin. Daí, já que eu estou recomendando, deixa eu dar outra recomendação também, que é para você, inclusive, e para os ouvintes também, que é um relatório da Fidelity. Fidelity, uma das maiores gestoras de recurso do mundo, que chama Bitcoin Primeiro, que é um artigo que eu traduzi que é muito bom, assim, no fundo, é eu sou enviesado para falar, tipo, deixo isso claro, mas tipo, parece um texto que um maximalista teria escrito, mas vindo de um player institucional, um player que, sei lá, falando em português bem claro, um player que qualquer boomer de um family office vai achar justo e com reputação, sabe? Ele tem as credenciais Fiat que o pessoal dentro desse ecossistema valoriza. E, puta, são textos que mostram, sabe, passam por vários pontos simples da tese que constroem muito bem uma visão de por que o Bitcoin, como o ecossistema funciona, como ele está construído, como vai ser a evolução. São coisas simples e que valem muito a pena. Então, concordo com o André. Se vocês não leram o Padrão Bitcoin, se vocês não leram esse The Bullish Case for Bitcoin, se vocês não leram o Bitcoin First, que está traduzido lá no Explica Bitcoin como Bitcoin Primeiro, são textos que valem muito a pena, assim, é um bagulho que ajuda a ter uma visão macro que é muito melhor do que tentar entender por que o gráfico mexeu, por que aconteceu X ou Y coisa. Tenta entender o fundamento que os ruídos vão deixando de fazer tanto sentido. Ô André,
Oi. deixa eu te perguntar então mais uma última coisa e abrir para você fazer as perguntas que você quiser. Que nosso ecossistema é muito específico, né? Então, por muitas vezes ele é muito mal compreendido. Daí te perguntar assim, você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que você quer saber sobre o ecossistema, o Bitcoin ou qualquer outra coisa? Eu acho assim, eu tenho várias perguntas ainda, mas que são questões que eu tenho que resolver, né? Tenho que estudar mais, mas eu não teria nada específico assim para perguntar do ecossistema, né? Eu gostaria de ter mais tempo hoje para me aprofundar mais nos grupos, né, e na leitura. Só que também eu tenho meu tempo, tenho minha família, tenho minha empresa, tenho uma casa agora sendo reformada, né? Então, é uma coisa assim que eu gostaria de ter mais tempo para poder me dedicar ao assunto. Eu sempre fui um cara que todos os assuntos que eu entrei, eu me dediquei muito assim, a estudos, né? Na época eu estudei ali a parte de computação, aí eu fiz certificações, né? Essas coisas todas aí que dedicaram muito estudo. Então, assim, cara, hoje sinceramente, assim, na cabeça é tanta coisa, tanta informação que eu tenho de outras áreas que eu preciso trabalhar. Eu só sinto que me falta esse tempo, cara. A única coisa que eu tenho a perguntar assim é que eu queria ter mais tempo para poder me dedicar a isso, cara. Saudades da época que eu podia sentar na frente de um computador e ficar das 8 da manhã às 10 da noite caçando e lendo sobre um assunto. A única coisa que eu sinto falta mesmo. É, Não sei se eu respondi tua pergunta ali, tá? não, eu te entendo 1000%, assim, tipo, tem uma coisa aqui dentro da comunidade que o pessoal fala, que estudou menos de, eu não lembro agora se são 100 ou 1000 horas, tipo, Deve ser mas, 1.000 horas, cara. 100 horas é rapidinho. 100 é, horas é, 100 horas é um cursinho de 2 semanas aí, bem dado aí, cara. 2 semanas e meia. acho que deve ser, porque, cara, depois de, sei lá, eu tô há 1 ano e meio estudando Bitcoin com bastante afinco, e assim, eu não tô na metade de entender tudo o que eu gostaria, tá ligado? É um negócio que a toca sempre é mais É muito funda. amplo, né? Tem toda a questão econômica e filosófica por trás, que não é fácil, não é pouca coisa de entender, de absorver. Depois tu tem toda a questão técnica em cima disso daí, que é um negócio absurdo. E tu tem aquela camada ali que é o escovador de bits, que aí você já começa a entrar na parte de programação, de funcionamento do protocolo, mas quando eu falo de funcionamento de protocolo, no baixo nível ali, realmente, como é que é as transações, né? Então, assim, cara, aí tem assunto aí para estudar 10 anos tranquilamente e sem falar que é um negócio que é um mutável, né? Você vê que a moeda sofre alterações, não tantas, né? Eu percebi já que ele tem uma questão que ele procura não ter tantas modificações, né? Mas, cara, isso aí você vai estudar é um buraco sem fundo isso daí, né? Assim, puta, eu me sinto privilegiado de ter conseguido encontrar o Bitcoin numa época que deu pra dedicar o tempo suficiente pra construir a convicção que eu consegui construir, porque é isso que você falou. São horas e horas e horas e não é simples assim. E imagino que você, sei lá, querendo ou não, você ainda está entrando numa fase que é muito no começo. O que significa dizer que isso é um negócio que eu sempre falo, que o Bitcoin ainda está selecionando pessoas com um certo grau de um tipo de personalidade, um certo, sabe, uma curiosidade, uma dedicação pro estudo. E mesmo assim não é fácil, tá ligado? Provavelmente você estudou outras coisas da sua vida que eram mais óbvias, não era sempre tudo na segunda derivada o porquê fazia sentido ou como fazia sentido. E o Bitcoin é assim, tipo, no fundo o Bitcoin vai ser visto como uma das principais ferramentas humanitárias da história. E isso não é nada óbvio. Tipo, lá do ESG que a gente brincou aqui, não é nada óbvio, tá ligado? E tipo, eu realmente acredito nisso, tá ligado? E é uma, por exemplo, a tese de como o Bitcoin gastar energia é uma coisa boa, é uma tese que não é nada óbvia. Você precisa entender como a matriz energética funciona, você precisa entender de todas as externalidades de cada meio de produção de energia, você precisa entender, sabe, muitas coisas que não é só entender a manchete que você entende. E no mundo atual, isso é cada vez mais raro, tá ligado? Então, ainda tá selecionando esse povo que estuda. O que é bom, Uhum. o que é realmente bom, porque querendo ou não, a gente quer um mundo
que as pessoas que estudem controlem mais do que um mundo que os amigos do rei controlem mais, basicamente. Interessante.